Você, como leitor da Bíblia, já deve ter se deparado com alguns textos que a gente fica perguntando, gente, para que esse esclarecimento está aqui? Por que esse texto está colocado aqui? São as genealogias. Nós encontramos boa parte delas aqui em Gênesis, no livro de Crônicas, no livro de Esdras, no livro de Mateus, no livro de Lucas. Sempre tem genealogias bem grandes. Para que servem as genealogias? É isso que eu gostaria de olhar com você hoje. Chega mais aqui, vamos conversar. Olá, eu sou William Scorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no livro de Gênesis e hoje vamos para o nosso 69º vídeo. E quero fazer a leitura de Gênesis capítulo 5, de 1 a 5. Diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Se você pega a continuação de Gênesis capítulo 5, fulano nasceu, viveu tanto tempo, teve um filho, viveu mais tanto e morreu. E assim vai, até chegar à vida de Noé. Então, resgatando a pergunta inicial, para que servem as genealogias? Por que esse texto está colocado aqui? Essa é a questão de hoje. Então eu queria pensar algumas coisas aqui com você. Em primeiro lugar, vamos relembrar que nós estamos tratando o livro de Gênesis, é um livro histórico, né? É um livro que narra a história das origens, das diversas origens, conforme no vídeo número 1. Quando você trata com história, você tem que tratar com responsabilidade. Você tem que tratar, você tem que amarrar as coisas no tempo, né? No espaço, na geografia, no tempo, você tem que amarrar isso tudinho aí. Então a Bíblia trata com muito cuidado a questão histórica. Imagine se nós não tivéssemos a genealogia de Gênesis. Quantas perguntas nós teríamos? Pode ser que muita gente, quando chega nessa parte aqui, até dê uma lida rápida ou pule, etc. tal, mas perde alguma coisa. E quem quer estudar, entender, assim, investigar melhor as coisas, vai precisar fundamentalmente pegar essas narrações das gerações, as genealogias, para poder construir um entendimento. Então, a Bíblia trata a história com seriedade e não dá para trabalhar história sem espaço e sem tempo. Uma outra questão importante é o seguinte: as personagens não surgem do nada, né, gente? Já pensou se a Bíblia diz simplesmente que Jesus veio à Terra? Tá, mas veio como? Como é que veio? Surgiu de onde? Não tem mãe, né? Não tem irmão, avó? Como é que surgiu? A mesma coisa, esses personagens, né? Noé, Sete, Enoque. Essa gente teve pai, teve filho, teve mãe, enfim, teve o quê? Teve parentes. Então, são essas genealogias que nos explicam que personagens
não são mitológicos, são históricos. Relembre, a história deixa marcas, vestígios, para que você possa, de fato, recuperar e reconstruir a história. Mitologia não deixa registro, não tem pai, não tem mãe, não tem local, não tem época, não tem nada, é um negócio assim, é uma névoa, é uma ideia apenas. A história, não. Os personagens têm início, meio e fim. É muito importante essa compreensão. Eu diria, em terceiro lugar, observe essa imagem aqui. Ela é ilustrativa porque ela nos dá o entendimento de como as histórias do início do mundo chegaram ao povo de Israel. Como é que elas chegaram e foram preservadas? Olha só que curioso, que curioso. Veja você. Quando Adão morreu, presta atenção, quando Adão morreu aos 930 anos, Lameque tinha 56 anos. Quem foi Lameque? Lameque foi o pai de Noé. O pai de Noé provavelmente tinha acesso a Adão. Então, toda aquela geração pré-diluviana tinha à mão as histórias de testemunha, da primeira testemunha, da própria história. E depois, Noé deve ter ouvido essas histórias do seu pai Lameque, e quando ele morre, né? Lá na frente, 350 anos depois, já tem conexão com Abraão. Então, veja vocês o seguinte, essas histórias vão passando de geração em geração, vão sendo contadas, recontadas, contadas, recontadas. Então, essas histórias que temos aqui, elas são contadas de geração em geração, e quando Deus inspira Moisés para escrevê-las, o Espírito Santo orienta Moisés para que aquelas deturpações que acontecem em todos os outros povos não entrem aqui. Daqui a pouquinho, no capítulo 6, nós vamos começar, por exemplo, a contar a história do dilúvio. Gente, já achamos mais de 260 histórias sobre o dilúvio no planeta. Por que a história bíblica ela é história e pode ser verificada e as outras não? Aguenta um pouquinho que você vai entender isso aí. A diferença da história contada pela Bíblia e a diferença das outras histórias. Quais são os elementos das outras histórias? Tudo isso a gente vai ver, tá bem? Fica tranquilo aí. Então, quero dizer para você o seguinte, a genealogia, essa e outras da Bíblia, podem ser, assim, uma coisa, a princípio, para a gente, que a gente acha que, puxa, não precisava estar isso aqui. Precisava sim. Quem trabalha com história precisava sim. E ai da gente, se com todos esses fatos históricos, deixando esses rastros, o livro de Gênesis é o mais questionado de toda a Bíblia, imagine você se nós não tivéssemos o registro da genealogia, de quem é quem, do tempo, de como viveu, onde viveu, a gente estaria assim, tateando, com muita dificuldade nos dias de hoje. Mas graças a Deus que Deus, em sua sabedoria e inteligência, ele inspirou o homem Moisés para que registrasse aquilo minimamente, né? Não muito grande, detalhes importantes que a gente conseguiria construir a história
como esse mapa aqui, né? Então, a gente vai voltar a conversar sobre essa questão, mas eu espero que tenha ajudado, tenha respondido essa questão. E se você quiser, comente, pergunte, dê um clique aí, dê um joinha aí, não é isso? E inscreva-se no canal, que ajuda muito. E compartilhe também esse vídeo. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.